Salve, salve, família vascaína! Estamos chegando para mais um conteúdo de Vasco aqui no nosso canal, em mais um Giro de Sexta. Pois é, moleque, Pedro Caixinha, técnico português, é a bola da vez no Vasco da Gama. A gente vai trazer as informações para você, analisar os números das últimas temporadas no Bragantino, quais os títulos do Caixinha, enfim, o perfil completo do treinador. E o Evander, o meia, cria, que a gente já trouxe uma entrevista dele aqui, voltou a falar de jogar no Vasco da Gama, esteve no jogo em São Januário assistindo a partida e a gente vai mostrar as palavras dele aqui nesta edição. É a hora que você deixa o like para mostrar apoio ao nosso trabalho e bora falar de Vasco. Pois é, meus amigos, é o seguinte, o Pedro Caixinha é um técnico português, ele tem 54 anos e eu dei uma olhada em todos os trabalhos dele e posso garantir que nunca treinou um time realmente grande, um protagonista de seu país, né? Peguei aqui os clubes, aliás, alguns não, todos os clubes que ele trabalhou, desculpa, tava só arrumando uma coisa aqui, todos os clubes que ele trabalhou, e ó, em Portugal, o Leiria e o Nacional, na Argentina, o Tajeres, no México, o Santos Laguna e o Cruz Azul, no mundo árabe, o Al Garrafa, o Al Shabab e a seleção da Arábia Saudita. E aqui no Brasil, como sabemos, treinou o Red Bull Bragantino. Então, assim, não teve nenhum trabalho em um gigante de seu país, tá? O seu melhor trabalho é no México, onde ele conquistou os 3 títulos da sua carreira, segundo o Transfer Market. Um título do Clausura, lá o campeonato é dividido em 2 turnos, né? O Apertura e o Clausura, e ele ganhou com o Santos Laguna. Também com o Santos Laguna ele ganhou uma Copa do México, mesmo título conquistado no Cruz Azul, uma Copa do México. Então ele tem 2 Copas do México e um campeonato Clausura lá do México também. Nas outras equipes não conseguiu ser campeão. Aqui eu destaquei os números dele no Bragantino, porque os outros números da Arábia, do Al Shabab, são números que a gente não tem muito contexto, né, de como é o time, como é o campeonato, então eu prefiro me ater aqui às 2 temporadas no futebol brasileiro. Isso é uma coisa interessante do Caixinha, né? Apesar de ser um técnico estrangeiro, já está adaptado ao futebol brasileiro. Bom, em 2023 foram 62 jogos, 28 vitórias, 19 empates e 15 derrotas, um aproveitamento de 55%, e a 6ª colocação no Campeonato Brasileiro, a sua melhor temporada no Brasil. Neste ano, um jogo a mais, 22 vitórias, 19 empates e 22 derrotas. Um aproveitamento de 44%, aproveitamento este que deu ao Bragantino uma campanha ruim de Brasileirão, tá aí hoje brigando para não cair. O Caixinha foi demitido após uma derrota para o Botafogo em casa por 1-0. E na Copa do Brasil este ano ele foi eliminado pelo Atlético Paranaense, clube que o Vasco passou, né, nas quartas de final para chegar nas semis contra o Galo. Então, assim, um trabalho bacana em 2023, um 6º lugar de Campeonato Brasileiro, nada excepcional, mas um bom trabalho. Em 2024 a coisa não foi tão bem. E a informação trazida pelo Diogo Dantas, do Globo, é o seguinte, que o Pedro Caixinha é avaliado pelo Vasco. Não sei como vocês estão acompanhando a notícia em outros canais, não tem nenhuma negociação, proposta, nada. É apenas um nome que está na mesa para avaliação da diretoria do Vasco, que tem que correr, hein? Campeonato Carioca começa dia 12, Brasileirão esse ano começa em março. Em 2025, hein? Não dá pra ficar deixando pra depois, não. As coisas têm que acontecer o mais rápido possível. Estilo de jogo. Notei, vi algumas análises e é um estilo variado.
No Tadieres, por exemplo, ele adotou um 4-4-2. Dá pra ver no desenho que eu vi um time bem compacto ali no meio campo, bem compacto mesmo, a linha de defesa muito próximo da linha de ataque, aquele esquema tático muito bem desenhado. Mas, por exemplo, no Red Bull Bragantino, ele já jogou muito mais um jogo agressivo, de contra-ataque, de velocidade, de pressão no pós-perda, de pressão na saída de bola do adversário, pelo menos até quando funcionou, né? Ele tentou fazer esse jogo bem rápido, bem objetivo, né? O Bragantino buscava chegar a uma finalização com poucos toques na bola, né? Um jogo bem vertical, como a gente costuma dizer. Então me parece um técnico que gosta de se adaptar às características do elenco que tem, que é um pouco de improviso, né? Assim, isso aqui não é um defeito, tá? Isso aqui pra mim é a questão dos clubes que ele passou. O ideal é você definir um estilo de jogo e mirar qual é o treinador que você quer que faça aquilo pra você. E não trazer um técnico e falar, amigão, se vira aí. Como o Vasco tá nessa, o Vasco não tem um projeto, não tem um estilo de jogo, o Caixinha poderia ser interessante nisso, porque ele teria que se moldar às características do nosso elenco, um elenco bastante limitado. É isso, família. Eu debulhei aqui os números, a carreira, o estilo de jogo, pelo menos das últimas temporadas, para você me dar a sua opinião. Gostaria de ver o Pedro Caixinha? Eu considero um bom nome, mas não sei se o Caixinha vai aceitar. Tenho minhas dúvidas. Teve notícia que ele disse não pro Santos recentemente, né? E, enfim, eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Pro Vasco hoje não basta ter dinheiro para pagar o salário, você tem que convencer o jogador e o treinador a vir para cá. E normalmente isso se faz com um projeto, né? O Vasco não tem projeto, o Vasco ainda vai reformar o seu CT para ficar um CT minimamente compatível com a grandeza do Vasco, né? Poderemos não ter o Caldeirão de São Januário se a reforma sair, enfim, é um ambiente turbulento. Eu tenho minhas dúvidas se o Pedro Caixinha aceitaria, e falo isso com muita tristeza, tá? Da gente ver que o Vasco da Gama não vai se tornando, aliás, não é a primeira opção de jogadores e treinadores há algum tempo, com exceção dos tais crias, né? Porque aí tem amor envolvido, aí muda um pouco de figura. Pedro Caixinha, avaliado pelo Vasco, informação do Diogo Dantas. Vamos assistir aqui a entrevista que o Evander concedeu para o Bruno Murito, lá na porta de um camarote em São Januário. E no finalzinho ele volta a dizer que está à disposição para um possível retorno. Como é que é voltar a São Januário, assistir um jogo aqui de volta? Como é que tá a sensação? Sensação feliz demais de estar aqui, poder acompanhar partidas de perto, poder voltar a São Januário, relembrar um pouco do que passei durante 11 anos. Então, sensação muito boa e muito feliz de estar aqui. Pessoal, a torcida fica animada esperando o retorno aí de mais um cria. Como é que tá essa história? Acontece, né? A gente vem aí, a gente segue o clube, então rola aquela esperança, né? Bom, como sabe da minha situação, vim aqui no estágio acompanhar a equipe também, então tô à disposição aí. E aí, Evander, como é que é voltar? Isso é importante que o Evander falou. O clube sabe da minha situação. Tem informações de bastidores que ele se reuniu com a diretoria do Vasco para apresentar. Para eu vir, tem que pagar isso, enfim, meu salário é tanto, enfim. Deu as coordenadas para o time do Vasco já ter todas as informações. Pula até a etapa da sondagem, né? Você já tem toda a informação, agora é decidir se vai investir no jogador ou não. O Evander, eu confesso que tudo que eu tenho para falar dele é o que eu vi no próprio Vasco. Não acompanhei na Dinamarca, enfim, onde ele rodou na Europa, Estados Unidos, não vi nada, tá? E o que eu lembro do Vasco, que é um meia de muita cadência, a torcida inclusive pegava no pé por conta disso, de ser um jogador lento, sonolento dentro de campo, mas é um cara que tem uma qualidade no passe, uma finalização de média distância interessante, enfim, é um nome que tem que ser avaliado com certeza, né? Pelo elenco que a gente tem, a gente não pode simplesmente descartar jogadores, mas claro, tem que ver essa situação, ver quanto custa,
não é tão simples assim. Família, uma boa sexta pra todo mundo, um ótimo fim de semana. Se você quiser mais conteúdo de Vasco, é só clicar no card que tá passando aqui em cima de mim, ó, e conferir a nossa última edição. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Dale Vasco, tamo junto e até lá.